Novidades, nem todas muito boas, mas temos novidades. O Fluminense viajou, embarcou para Brasília agora na tarde desta terça-feira, onde vai enfrentar a Aparecidense no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Eu falei que tem novidades, sim, porque o time titular viajou, a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre os jogadores que viajaram, tá? E tem um titular que não viajou e começa a levantar suspeitas, ou não vou dizer suspeitas, suspeita é uma palavra muito forte, mas começa a levantar dúvidas sobre o que está realmente acontecendo. Roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você estiver gostando desse vídeo. Ou melhor, você não tem muito do que gostar até agora, né? Até agora eu só fiz a abertura do vídeo e rodei uma vinheta. Então, sem mais enrolações, vamos embora para eu garantir a tua inscrição. Afinal de contas, a gente tá aí na correria para chegar aos 260 mil inscritos. Faltam apenas 450, na verdade, pra gente chegar aos 260 mil, me ajude aí se inscrevendo no canal. Vamos lá, tá? Com novidades, dá pra gente dizer assim, na lista de relacionados. E as novidades, aqui a matéria do Zé Vitor Meirinho, né, deve ser algum repórter ali mais novo lá do GE que eles mandaram pra fazer a saída, fica aí os créditos do vídeo, né? Saída dos jogadores lá pra Brasília, onde o Fluminense enfrenta a Aparecidense. E aí me chama a atenção, é musiquinha genérica, né? Não tem um áudio local, não. Então passou ali o Fábio, vai ficar a situação do seguinte, eu vou ler aqui os jogadores, tá? O Fluminense tá indo com o time titular, o que tem de melhor, tá? Pode ser que isso te preocupe, os jogadores que eu vou ler aqui sendo o que tem de melhor, mas vamos lá. Os goleiros, tá indo Fábio, Vitorino e Gustavo Ramalho, aí não tem discussão. De laterais, Samuel Xavier, Guga, René e Fuentes, também não tem discussão. Agora, quando a gente vai pra zaga, a gente percebe o primeiro jogador fora. Thiago Silva, Ignacio, Thiago Santos e Manuel, o Freitas não tá viajando. Daqui a pouquinho eu vou falar item por item de cada jogador que tá ficando de fora. Passando aí, ó, Paulo Baier, Nonato, quem dera fosse Paulo Baier, né? Martinelli, Samuel Xavier. Aí tem, no meio de campo, justamente, Martinelli, Nonato, Hércules, o Wallace Davi viajou, tá? Ganso, Lescano, Isaac. Lima e Bernal seguem fora, o Bernal com a lesão grau 3 na coxa, o do Lima a gente vai falar mais pra frente. Ganso viajando aí, ó, normalmente. Os atacantes ali que estão viajando, né, além do Riquelme que tá passando aí na tela agora, tem o John Aras, o Lavega, o Paulo Baia, o Serna e o Everaldo. Cano e Keno fora da relação. Então vamos lá, tá? Esses jogadores aí que estão passando aí na tela, no vídeo lá do GE. Globo, a gente tem que destacar não só quem vai, porque quem vai, eu acho que me chama mais atenção, é só o Wallace Davi, mas está bem justificado por 2 desfalques no meio de campo. Então, não tem uma surpresa gigantesca em relação ao desfalque de um jogador e etc, não. Ou melhor, refazendo a frase, não tem uma surpresa gigantesca em relação a alguém que está indo e que é uma surpresa gigantesca o fato de estar indo, tá? Pelo contrário, quem surpreende é quem não está indo. A surpresa tá aí. Perdão pelo barulhinho do WhatsApp, tá? Naquela hora lá, tava recebendo mensagens ali. Mas vamos lá. A gente fala dos jogadores que estão de fora e vai justificando. Enquanto passam os últimos aí, ó. O trio colombiano, Fuentes, Serna, Arias e ainda tá vindo ali também o Rubem Lescano. Cara, vamos lá, tá? A gente fala agora de quem ficou de fora da lista. O último aí foi o Lavega, né? Os sul-americanos ali vindo. Vamos item por item, para chamar a atenção. Primeiro, a gente fala sobre Freitas. O Fluminense não justificou o porquê o Freitas ficou de fora. É um padrão o Fluminense só fazer justificativas oficiais em caso de lesão, o jogador se lesionou efetivamente, ou caso o jogador tenha... Como é que eu vou dizer assim? Já seja algo mais público. No geral, o Fluminense só divulga motivos oficiais da viagem ou não viagem de um jogador no press kit que sai ali horas antes do jogo, no dia do jogo, horas antes do jogo. Então o que a gente tem de informação a respeito dos jogadores que ficaram de fora? Primeiro, Juan Pablo Freitas. Dos últimos 15 jogos do Fluminense, ou seja, a gente está falando desde o início
dessa sequência atual, lá no dia 29 de março, a sequência inicial que começou no jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão, Fluminense de lá pra cá jogou toda quarta e domingo, né? Terça e domingo, quinta e sábado, sei lá. Jogou todas as vezes, 2 vezes por semana. O Freitas jogou todos os jogos 90 minutos, à exceção dos 3 que o time foi poupado. Então ele só não jogou na Bolívia contra o San José, na Argentina, perdão, no Chile contra a União Espanhola e no Maracanã contra o San José. Esses 3 jogos ele não foi nem relacionado. Todos os outros 12 jogos dessa sequência de 15, ele jogou todos e jogou 90 minutos em todos eles. Então o Freitas é um jogador que faz sentido dentro daquela sequência de controle de carga que o Renato Gaúcho está falando, o Freitas ficar de fora desse jogo, porque é um jogo que provavelmente, tá? Não é que o Freitas seja uma sumidade da nossa zaga, né? Sem ele a zaga não é a mesma. Provavelmente o Fluminense deve ser menos exigido na zaga, etc. Então é um bom jogo, poupa de uma viagem, controla a carga. Ah, Gabriel, jogadores ganham bilhões de reais e precisam controlar a carga. Sim, senão eles se lesionam. Pois é, exato. Não tem muita discussão, não. Precisa ser poupado, tem que jogar todo dia. Hoje em dia, se jogar todo dia, se lesiona. O fato é esse. Sou eu que inventei a fadiga muscular, não. Só tô relatando. É o fato. O cara pode ganhar 7 bilhões ou ganhar 3 reais, que se ele jogar todos os jogos, ele vai se lesionar. É um fato. Né? E se ele não se lesionar, é muita sorte. Como a gente já teve com John Arias e Conca no Brasileirão alguma vez. Perdão, com Germancano e Conca, né? No Brasileirão. Mas voltando então, Freitas está explicado. Ou pelo menos, né? A gente espera que não vá surgir amanhã uma notícia de lesão do Freitas, mas faz sentido ele não ir nesse jogo nessa questão de controle de carga. No meio de campo, o Bernal já citei, lesão muscular grau 3, fora, praticamente só volta depois do Mundial de Clubes, né? Da Copa do Mundo de Clubes, do Super Mundial, chame como quiser. Então o Bernal tá justificado, por isso o Wallace Davi na lista. E o outro nome que tá chamando a atenção da galera é a falta do nome do do nome do Lima. Que a gente vai falar depois. Por quê? Começou a chamar a atenção o fato de que o Lima, que no ano inteiro do Fluminense só não jogou, ele só esteve disponível e não jogou um jogo, que foi o 5-0 contra o São José, que ele ficou no banco direto. Com o Renato Gaúcho, desde que o Renato chegou, ele foi titular contra o Red Bull Bragantino, fez gol. Foi titular contra o Santos, titular contra o Corinthians, mas foi substituído em todos os jogos. Ele não tem um jogo com 90 minutos no ano. E aí, a partir da rodada 6 ali contra o Botafogo, ele entrou no segundo tempo contra a Aparecidense, entrou no segundo tempo na 7ª rodada contra o Sport, tomou amarelo e de lá pra cá não entrou mais em campo, não foi nem mais relacionado, nem para jogos da Sul-Americana pelo Fluminense. O que se tem de informação desde lá de trás é que o Lima teve uma lesão muscular grau 1. A informação que a gente teve antes do jogo contra o Galo foi essa. Depois do jogo em La Paz, tá? O Fluminense jogou contra o Sport, depois viajou para La Paz para poder jogar contra a equipe do San José. O Lima já não iria viajar, porque beleza, tava ali meio que incluído entre o grupo principal. E aí a notícia que saiu é que o Renato Gaúcho treinou com ele para jogar contra o Galo, porque o Ganso seria banco, e o Lima teve uma lesão muscular grau 1. Tudo bem, só que isso já faz 17 dias desde o último jogo dele. Já faz cerca de quase 2 semanas desde a última notícia que a gente teve de uma lesão muscular grau 1. E, enfim, quem milita no meio do futebol há um bom tempo sabe que lesões musculares grau 1 vão levar aí no máximo 2 semanas e meia para poder ter uma recuperação. Pelo menos a gente já vê o jogador treinando. Então, assim, começou a levantar algumas suspeitas. Eu não tenho qualquer informação sobre isso, mas acho que as suspeitas não interessam tanto, mas acho que o ponto central sim é uma informação. Um jogador no Brasileirão pode se transferir para outro clube do Campeonato Brasileiro e jogar o Brasileirão se ele não tiver jogado 7 jogos pelo clube atual. Estou explicando. Um jogador não pode ter, por 2 clubes do Brasileirão, mais de 7 jogos. Então, se o Lima, por exemplo, quiser ir para o Atlético Mineiro agora, tiver em negociações, ele não pode ter 7 jogos pelo Brasileirão com o Fluminense. Senão ele só vai poder jogar a Copa do Brasil, Libertadores e tal, Sul-Americana, né? Tem essa regra. E é comum a gente ver jogadores que chegam aos 6 jogos, aos 5 jogos, estão próximos de bater esse limite. E que
estão em negociação com outros clubes, não entrarem em campo, serem preservados justamente para essa negociação acontecer e ele não ser impedido. O Vasco, nesse momento, inclusive, o próprio Fernando Diniz, treinador do Vasco, falou isso sobre o volante Jair, que o Jair tá com uma quantidade mais alta de jogos no Brasileirão, tá com muitos volantes no Vasco e é um dos jogadores que eles pensam em negociar, então ele não relacionou, não botou o Jair para o jogo passado, porque poderia bater essa meta e aí não teria negociação para a Série A, só poderia negociar para a Série B ou para o mercado externo. E o Lima, neste momento, tem 6 jogos. O Lima só ficou de fora da rodada 5 do Brasileirão, jogou em Fortaleza, jogou contra o Red Bull, contra o Santos, jogou lá na Neoquímica Arena, jogou no Engenhão e jogou contra o Sport em casa. Ele tem 6 jogos. Então, assim, novamente, não há qualquer informação relacionada. Teve gente falando de Vasco, que o Diniz pediu ele no Vasco e tal. Não tem qualquer informação ainda sobre isso, tá? Relacionado a uma saída do Lima pro Vasco, por exemplo. Mas chama um pouco a atenção de que o Lima teve uma lesão muscular grau 1 divulgada, tá fora um tempo talvez um pouco maior do que se esperava para uma lesão grau 1 e segue ficando de fora dos jogos. Aí você pode me perguntar bem assim, Gabriel, mas essa teoria tem um furo aí considerável, que é, esse jogo é jogo de Copa do Brasil. Ele poderia jogar normalmente. Pois é, exato. Poderia ter jogado Sul-Americana também. Então, esse é um detalhe que talvez para quem tá na conta aí, né, de que o Fluminense está segurando porque o Lima vai ser negociado, alguma coisa, tem um furo aí na teoria. Tem um parêntese que é, se de fato o Fluminense vai negociar o Lima, aí já não faz mais sentido ele entrar em campo nenhuma vez, né? Aquele caso do jogador que meio que já tá fora ali da carta do baralho. Agora eu vou falar, isso que eu tô passando são informações, tá? Informações e tô pontuando informações baseadas também na lógica de poder ser uma saída. O Lima pode ser uma saída do Fluminense. O que eu acredito, tá? Eu acredito que é uma lesão só mais complicada. A temporada do Lima tá bem arrastada e é um jogador que eu elogiei muito aqui, elogio por várias vezes. Pra mim, uma das grandes contratações da gestão Mário Bittencourt se chama Vinícius Lima. Um jogador essencial pro Fluminense em vários momentos, na Libertadores de 2023, na escapada do rebaixamento de 2024. Jogador que se dedicou bastante, zero bronca com o Lima. O ano do Lima é ruim. E a gente já tá no final de maio. E a gente tá falando de ano. É quase meio ano ruim. Ruim fisicamente, ruim tecnicamente. O Lima até agora não conseguiu entregar. E fisicamente, pesa nessa questão também. Eu não sei se a lesão do Lima, de repente, não é um pouco mais grave. Não tá mais difícil de recuperar do que deveria ser. Eu não sei se corpo humano é uma loucura. Desde coisas tipo, o Lima sei lá, tá se alimentando muito mal e o corpo tá com problemas. E é algo natural de acontecer, mas às vezes você faz tudo normal e o corpo te dá uma paulada e você não consegue resolver mais, o Lima não consegue ter mais o vigor físico, enfim. Pode ter muita coisa acontecendo. Então, ficar especulando só que ele vai sair, etc., é só, como o nome diz, especulação. Informação até agora a gente não tem. A janela abre em 10 dias. Se de fato o Lima for ficando com uma lesão grau 1, sem muita explicação, até a abertura da janela, obviamente essas especulações vão ganhar um pouco mais de corpo. Mas como eu falei, aqui a situação é no jogo de Copa do Brasil, que ele até poderia jogar, não interferiria nos 6 jogos lá do Brasileirão. Essa é uma época muito latente, muito forte nessa situação dos 6 jogos, né? Porque vários times estão chegando ao 9º, 10º jogo e alguns jogadores que não são tanto carta dentro do baralho começam a quase bater os 6 jogos. E é um mercado de transferência que acontece muito nesse meio do ano. Então vamos aguardar. Eu não vou ter oportunidade mais de fazer perguntas ao Renato Gaúcho, né? Porque no Maracanã não sou eu que desço pra coletiva e fora de casa essa tá o Lessa e no Beira-Rio vai ser o Fio. Então, mas era uma curiosidade que eu teria de dar uma perguntadinha, aquela que você faz a pergunta e no final falou bem assim, Renato, só um detalhezinho também, o Lima, o que aconteceu? Porque vocês divulgaram um grau 1 e ele já tá fora de 3 semanas, o que tá acontecendo com o Lima? Só pra, né? Vai que. Mas enfim, essa é a situação do Lima. Pra gente fechar aqui a lista, a surpresa, obviamente não é o Germancano estando fora, tá lesionado. O Germancano, o prognóstico inicial, quando se falava da recuperação do Germancano, era que ele voltasse na semana que vem, tá? Não sei ainda como tá essa atualização do negócio, vou tentar buscar informações. Mas lá atrás, quando a gente falou sobre a lesão dele, e o tempo de recuperação batia mais ou menos ali com o dia 25, 26. E a surpresa é o Keno. Porque o Keno também é outro que a gente vai falar de questão muscular, que tá por fora por controle de carga. Ele jogou contra a União Espanhola, jogou praticamente, foi titular, né? Porque entrou aos 9 minutos, saiu aos 80 Evral. O jogo foi no dia 14 de maio. E aí o Keno ficou de fora da partida seguinte,
por conta de controle de carga do jogo contra o Sport. Ficou de fora contra o San José porque já seria poupado naturalmente. Ficou de fora do jogo Ficou de fora do jogo seguinte. Agora me fugiu a memória o jogo do Fluminense seguinte. Caramba, odeio quando eu esqueço essas coisas assim na sequência. Aqui, isso, beleza. Ele ficou de fora, perdão. Não é que ele ficou de fora do jogo contra o San José. Ele ficou de fora do jogo contra o Atlético Mineiro. Ele jogou, o União Espanhola ele jogou, ficou de fora do jogo contra o Juventude. Agora acertando. Peguei aqui a sequência, estava olhando o jogador errado, perdão. Então vamos lá. Ele jogou a partida do dia 29 contra a Aparecidense, aí ficou de fora do jogo contra o Sport e do jogo contra o San José. Aí ele jogou a partida contra o Atlético Mineiro, só 5 minutinhos. E foi titular contra o União Espanhola no meio da semana, praticamente, né? Foi reserva, mas jogou minutos de titular. E aí já ficou fora do jogo contra o Juventude e da Aparecidense por controle de carga também. É normal numa temporada tão longa que, como eu falei, ganhar um salário alto tem que jogar todo jogo. Não é normal um jogador ficar fora de tantos jogos por controles de carga. O Renato Gaúcho, na última coletiva, falou que ele estava tendo que segurar jogadores para não ter lesão. Eu acho que o Keno é talvez o mais latente desse, que está jogando no limite. A impressão que eu tenho, baseado nas coletivas do Renato e no que eu vejo em campo, é que o Keno é titularíssimo do Renato. Ainda mais agora com a lesão do Canóbio. Titularíssimo. Mas ele não pode usar o Keno 2 vezes na semana. A impressão que eu tenho é essa. Ele guarda o Keno para jogos mais cruciais. Ali assim. A impressão que eu tenho é essa. Vai lembrar. O Keno, dos últimos 3 jogos que ele esteve em campo, ele fez 2 gols. E o jogo que ele não fez gol, ele entrou faltando 5 minutos. Foi contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Então assim, o Keno está numa fase muito boa. Mas acho que entra um pouco naquela conta de jogadores que a gente já utilizou por alguns anos, 2 anos basicamente, e que talvez fisicamente comecem a sentir um pouco mais do que deveria. Enfim, Keno não vai pro jogo. Não deve e não tem que ser problema pra gente classificar contra a Aparecidense, tá? Esse vídeo aqui tá falando de algo muito mais amplo, pensando também na sequência do ano. Beleza? É isso então. Tamo junto. Até a próxima. E Renato Augusto não foi, né? Já entrou ali na aposentadoria. Foi visto hoje de manhã na Praça do Rink, em Niterói, jogando dominó com outros velhinhos aposentados. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.